Pré-requisitos. Eu não vou assumir que você já sabe o básico, tá? Eu vou passar alguns pré-requisitos aqui para você entender essa matéria. Olha só. Regra do expoente. Essa regra é clássica, tá? Sempre que você tiver assim, ó, A vezes x elevado a b, se você quiser derivar isso, você vai fazer assim, ó. O A mantém, o B fica embaixo, e depois você escreve B menos 1. Essa é a famosa regra do expoente, e tem a demonstração dela. Tem professor que cobra demonstração de fórmula, mas não vai ser o foco dessa aula, tá? Essa é a regrinha do expoente. Só que quando coloca muita letra, muito aluno fica em dúvida, não consegue interpretar. Eu conheço vocês, tá? Porque eu já tive muito aluno de cálculo. Eu sei onde vocês travam. Olha só, esse A é um número, tipo 2. O B é um outro número, sei lá, 10, 20. Então vou colocar alguns exemplos. Ó, se você tem 2x elevado a 10, 4x elevado a 20, 10x elevado a 3, tá vendo? O A, você tem que identificar quem é o A. Nesse caso, o A é 2, aqui o A é 4, aqui o A é 10. E você precisa identificar quem é o B. O B, nesse caso, é 10, o B aqui é 20 e o B aqui é 3. Se você identificou o A e o B, está substituindo a fórmula. Aqui, ó, A vezes B. Então, aqui, vamos fazer o A vezes B para todo mundo? É 2 vezes 10, é 4 vezes 20, é 10 vezes 3. Aí, quando você começa a fazer vários exercícios, tem gente que já coloca aqui, já põe a resposta, é 20, é 80, é 30, já faz direto. É o que acontece no livro do Stuart, nas aulas do professor, ele faz as coisas diretas para dar tempo de passar mais matéria. Mas aqui, eu não vou pular passos, eu não vou assumir que você já sabe, eu gosto de fazer com muita calma. Olha só, depois você repete o x não muda. E o expoente? O expoente fica menos 1. Então, está elevado a 10? 10 menos 1. Está elevado a 20? 20 menos 1. Está elevado a 3? 3 menos 1. Pronto. É só aplicar a regra, galera. Agora vamos reescrever. Ó. 2 vezes 10 dá 20, x elevado a 9. 4 vezes 20, 80, x elevado a 19. 10 vezes 3, 30, x elevado a 2. Aí o que acontece? Quando você está lá na faculdade, o professor já sai daqui e chega aqui. Pula essa etapa. Eu sei que esse exemplo que eu estou falando é fácil pular. Entendeu? Dá para acompanhar. Só que isso acontece em várias etapas do cálculo, em várias outras matérias. Imagina uma matéria extremamente complexa que você não está entendendo e muito professor fica pulando os passos. Tá? Pode ficar tranquilo, porque isso não vai acontecer aqui. Então, para você passar em cálculo de primeira, anota essa regrinha, tá, pessoal? Essa regrinha é extremamente importante, porque ela vai cair no cálculo 1, no 2, no 3. Alguns alunos têm até o cálculo 4. E vai cair também em outras matérias do curso, porque o cálculo ele é uma matéria base para várias outras matérias, como Física 1, Física 2, Mecânica Geral, Microeconomia, Gestão de Risco. Tem várias outras matérias que precisam do cálculo. Então, essa regrinha aqui você vai usar quase o curso inteiro da faculdade. Tá? Anota ela aí. O segundo pré-requisito é o expoente negativo. Você sabe trabalhar com expoente negativo? Isso aqui trava demais o pessoal. Tá? Gente, expoente negativo, olha só. Primeiro que isso aqui não significa que o número é negativo. Porque a base, vamos colocar um exemplo, sei lá, 3 elevado a menos 2. O expoente ser negativo não vai transformar o número em um número negativo. Entendeu? Quando o expoente está quando o negativo está no expoente, a interpretação é outra. Você não vai pensar no sinal do número. O que o expoente negativo faz? Ele inverte. Essa é a função do menos no expoente. Agora, quando você coloca o menos, né, no número padrão, tipo assim, ó, menos 2, menos 10, aí qual que é a função do menos? Ele transforma o número em negativo. Só que quando ele está no expoente, a função é outra. Por isso que a galera confunde um pouco. Esse menos tem a função de inverter. E o que é inverter? Eu não sei o que é inverter. Galera, inverter é simples. Você tem uma fração, A sobre B. Se você inverte, você troca o de cima com o de baixo. Entendeu? É só isso. Então, por exemplo,
Se aparecer para vocês assim, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Esse carinha aqui, ó, negativo lá em cima, ele só está ali para te falar que, na verdade, isso aqui não é 1 sobre 2, isso aqui é 2 sobre 1. Você inverte e mantém o expoente. O 2 simplesmente inverte a base. Aí, que muito aluno trava é nesse tipo de questão. Se aparecesse, ó, 10 elevado a menos 1. Aí, meu Deus, como é que eu vou inverter? Só tem um número, não tem fração. Tem que trocar o de cima com o de baixo. Mas não tem o de baixo. Como é que faz? Né? Gente, vamos pensar um pouquinho. Olha só. 10 é a mesma coisa que 10 dividido por 1. Então, isso não é uma fração. Mas qualquer número natural pode ser transformado em fração. É só você dividir por 1. Né? Então, isso é uma técnica bem famosa. A gente usa direto. E assim, os professores passam isso aqui, ó, faz quase de cabeça. Né? Ainda mais na faculdade. A gente que pula lá uns 30 passos, já assume, todo mundo já sabe. Só que aqui eu vou explicar com muita calma. Olha só, 10 elevado a menos 1. É a mesma coisa escrever 10 sobre 1 elevado a menos 1. Eu estou dissecando aqui para vocês, com calma, para todo mundo entender. O que esse sinal de negativo vai fazer? Ele vai inverter. Agora você consegue ver a inversão. O 10 dividido por 1. A gente escreve 1 sobre 10 e mantém o expoente. Mantém o expoente. O expoente é 1. Só que quando o expoente é 1, faz diferença? Não faz. Aí, muita gente já decora. Quando você leva a menos 1, um número elevado a menos 1 fica 1 sobre 10. Fica, por exemplo, 100 elevado a menos 1. Quanto que dá? 1 sobre 100. Sei lá, 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5. Aí a gente está acostumado a fazer daqui para cá, mas olha todo o processo que você pula, entendeu? Então, isso é muito comum no cálculo, esse pular passos. O professor sai daqui, já escreve, já pula esses 2 passos, aí ninguém entende nada, vira uma bola de neve. Então, eu vou evitar ao máximo de fazer isso aqui. Para você passar em cálculo de primeira, ainda mais a você que está no início, que está começando, não pule passos. Por mais que você já saiba, né? Você tem que evitar de pular passos, porque quando chegar num exercício mais difícil, você vai ficar pulando passo e não vai conseguir corrigir a questão depois.